Você pode aplaudir o nome do Senhor nessa hora? Deus é bom e nós estamos aqui reunidos nessa noite para glorificar o nome dEle, porque Ele é poderoso e te deu vida, saúde, para nós glorificarmos ao Senhor. Amém? Eu quero orar mais uma vez nessa hora, agradecendo ao Senhor. Deus, eu te agradeço, Deus, pela tua bondade. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de te servir. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos resgatou das trevas para a tua maravilhosa luz. Obrigado, Deus, porque a cada manhã as tuas misericórdias se renovam sobre nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado livramentos que nós podemos ver e alguns que nós não conseguimos ver, mas o Senhor tem nos guardado. Obrigado, Jesus, porque saímos das nossas casas e voltamos em segurança, porque o anjo do Senhor está nos guardando e nos livrando de todo mal. Senhor, como o nosso coração é grato nessa noite, como o meu coração é grato a Ti, por toda a bondade, por todo o favor, por toda a graça liberada a nós. Obrigado, Jesus, nós Te agradecemos. Fica conosco, Deus, e ministra aos nossos corações. No nome de Jesus, amém e aleluia, glória a Deus, amém? Eu quero convidar você nessa noite para nós lermos um texto em Lucas 17. E esse texto fala de um dos milagres de Jesus. E eu gosto desses textos que falam dos milagres de Jesus, porque eu continuo crendo, eu vou continuar crendo que os mesmos milagres que Ele fez no passado, Ele faz ainda hoje. Porque Ele é vivo e Ele continua fazendo milagres. Então eu sou apaixonada por esses textos que nos ensinam, nos apresentam os milagres de Jesus. E eu queria convidar você a abrir em Lucas 17. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Quem encontrou diz glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. A partir do 12. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ao vê-los, ele disse: vão, mostre-se aos sacerdotes. Enquanto iam, foram purificados. E um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Versículo 17. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém? Você já ouviu esse texto em outros momentos, em outras mensagens, e automaticamente você pensou: a pastora vai ministrar sobre gratidão, porque esse texto me lembra muito sobre gratidão, porque um homem voltou para agradecer. Mas eu não quero falar de gratidão nessa noite, eu quero falar de um milagre que foi progressivo. E muitos milagres na Bíblia, queridos, nós encontramos quando Jesus cura um cego, quando Jesus cura pessoas, aonde Ele estende a mão e abençoa e aquela pessoa é curada. Quando Ele curou aquele paralítico que foi levado numa maca por 4 amigos. Mas esse foi diferente. Quando Ele curou o servo do centurião, que ele liberou só uma palavra. O centurião disse: libera só uma palavra e o meu servo será curado. Então na Bíblia tem vários milagres que foram instantâneos. Mas a Bíblia também apresenta para mim e para você um milagre que ele foi progressivo. Amém? E a primeira parte desse texto que nós aprendemos é que os leprosos, os 10 leprosos, a Bíblia diz que eles gritaram em alta voz. E esse ensino me traz algo. Eu e você podemos clamar. Eu e você podemos clamar. Nós podemos clamar que o Senhor nos escuta. Não importa o tamanho da nossa enfermidade, não importa o tamanho da lepra, não importa o tamanho do pecado, não importa a nossa situação, nós podemos clamar. Ele nos escuta. Amém? Ele escuta o nosso clamor.
não importa a sua situação. Eu não sei se você já viveu momentos. Tem momentos que a gente se sente tão indigno de pedir alguma coisa para Deus. Tem momentos que a gente se sente tão pequeno. Mas eu quero dizer para você que esse texto ficou registrado para dizer que esses leprosos clamaram em alta voz e o Senhor os ouviu. Nós também podemos clamar. Amém? Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? É a primeira coisa que você precisa aprender nessa noite. Guardar no seu coração. Eu posso clamar. Não importa a minha situação, eu posso clamar. E o Senhor vai me ouvir no nome de Jesus. E a segunda parte desse texto diz assim, versículo 14. Ao vê-los, ele disse: vão, mostre-se aos sacerdotes. Enquanto iam, eles foram purificados. Querido, Jesus tinha poder para impor as mãos e curar os 10 de uma vez. Ele tinha e tem poder para impor as mãos e curar os 10 de uma vez. Mas ele disse o seguinte: vá até os sacerdotes. E quando eu estava montando essa palavra, o tema que eu dei para ela foi curados passo a passo. Cada passo que eu dou para a presença do sacerdote, eu vou sendo mais curado. Cada passo que eu dou para a presença de Deus, para a oração, para a Bíblia, eu vou sendo mais curado. E eu quero que você imagine comigo aqueles leprosos caminhando. Eles receberam uma palavra. Jesus não impôs as mãos sobre eles e orou por eles, mas disse assim: caminhe até os sacerdotes. E aqueles leprosos começaram a caminhar. E eu começo a imaginar que cada passo, pela obediência, a cura vai chegando. Foi cada passo que eles começaram a olhar para os braços e dizer: peraí, não tem mais lepra? Como é isso? A lepra está saindo. Cada passo para a presença do sacerdote, a lepra foi saindo. É isso que o texto nos afirma. Enquanto eles iam, eles foram curados. O simples fato de você sair de casa para vir para a igreja, você começa a ser curado. O simples fato de vestir a roupa e dizer: eu vou para o culto hoje, você começa a ser curado. Porque o Senhor começa a ministrar no seu coração. A cura, queridos, é passo a passo. Tem curas que vai ser imediata, mas tem cura que é progressiva, é passo a passo. Se eu começasse a imaginar, há 15 anos atrás, o que o Senhor fez na minha vida, a cada passo de obediência, é milagre do Senhor, é milagre. Há 15 anos atrás, mesmo nascida num lar cristão, eu era uma pessoa cheia de complexos, de pensamentos ruins a meu respeito. E foi no passo a passo, queridos, que o Senhor foi me curando. Foi no dia a dia. Vem para a igreja domingo, vem para a igreja na terça, vai para a igreja no sábado. E no passo a passo a cura foi chegando na minha vida. Amém? Glória a Deus. A cura vai chegando de maneira progressiva. E a gente nem percebe. E de repente a lepra foi embora. E de repente, aquilo que era ruim, que me paralisava, já não paralisa mais. Como nós somos abençoados no caminho da presença do Senhor. Eu lembro que na sexta-feira eu fui ao monte com uma discípula e nós estávamos conversando no carro sobre determinado assunto. Queridos, quando nós chegamos naquele lugar para orar, nós oramos. E na primeira canção, na primeira adoração, o Senhor veio com uma resposta dos céus para nós. A resposta daquilo que conversávamos no carro. A resposta veio como um desenho, clareou. Uma canção que nós já tínhamos ouvido várias vezes, mas de repente o Senhor se manifestou através daquela canção. Mas eu precisava estar naquele lugar para receber essa presença de Deus. Cada passo que eu dou para a presença de Deus, eu vou sendo mais curada. Cada passo que eu dou para o monte, para a oração, para a Bíblia, eu vou sendo mais curada. E como é maravilhoso viver isso. Nós somos abençoados no caminho para a presença. Você pode imaginar comigo
que se um daqueles leprosos, dos 10, 2 deles pensam assim: eu vou desistir, eu estou cansado de caminhar, o sol está quente, eu estou aqui imaginando, o sol está quente, ou está chovendo, eu não vou mais chegar até esse sacerdote não. Eles tinham perdido a bênção, não ia ser curado. O segredo está em permanecer caminhando. O segredo está em permanecer buscando a presença de Deus. E quando eu olho para essa figura sacerdote, eu começo a pensar: quem são os sacerdotes hoje? É o seu pastor? É o seu líder de célula? É o seu supervisor? Quem são os sacerdotes? E eu pergunto para você, nessa noite: tem quanto tempo que você não vai até o sacerdote? Tem quanto tempo que você não abre o seu coração e confessa as suas tentações e as suas lutas, para que a lepra vá embora? Para que aquilo que está lhe incomodando e roubando a sua alegria vá embora? Se já tem cerca de uns 3 meses que você não fala nada para a sua liderança, que você não vai até o seu sacerdote, desconfie que tem alguma coisa errada. E não é com Jesus. Nós precisamos abrir o nosso coração. O que faz alguém andar na presença de Deus, ter um coração puro, é confessar a tentação, para não confessar pecado. Amém? E eu quero que você se pergunte: tem quanto tempo que eu não vou até o sacerdote? Tem quanto tempo que eu estou negociando para falar algumas coisas? Queridos, não saia daqui nessa noite sem essa decisão de procurar seu sacerdote, de procurar o seu líder, de abrir o seu coração. Sabe como nós vamos ser uma igreja limpa, curada, sarada? Quando todos nós fizermos a nossa parte de ter um coração limpo. Amém? Glória a Deus. E uma palavra interessante nesse texto que eu observo é quando Jesus diz: caminhe até os sacerdotes. A palavra é caminho. A palavra é avance. É isso que ele está dizendo. É isso que ele fala para mim e para você. Avança, caminha, que a cura vai chegar na caminhada. Não desanima, não desiste, não para, permanece. Você vai prevalecer. A cura vai chegar. Mas eu preciso permanecer na presença de Deus. Eu preciso continuar caminhando até os sacerdotes. Eu lembro exatamente, queridos, quando o pastor Nonato procurou o Marcos Paulo e eu estava junto. Quando ele nos convidou há mais de 15 anos atrás. E ele disse: Marcos, eu vou separar alguns homens que serão meus discípulos, vou consagrá-los a pastor. E quando o pastor Nonato falou isso, eu estava do lado. Ele disse: Vilma, o que você acha? Eu falei: eu não prego, eu não faço, eu não sei fazer, eu não dou conta de nada. Naquele dia, queridos, há quase 15 anos atrás, era impossível estar hoje aqui. Mas no passo a passo, em caminho à obediência, a cura chega. No passo a passo, no caminho da obediência, a cura chega. Se ele pudesse me apresentar um telão e dissesse: olha, Vilma, em 2021 você vai pregar lá na igreja El Shaddai, eu jamais acreditaria. Naquele dia eu não estava pronta. Eu ainda tinha muita lepra. Mas no passo a passo, queridos, no caminho da obediência, a lepra foi saindo. A lepra foi saindo. Amém? É isso que o Senhor faz conosco. Quando a gente decide caminhar, quando eu decido romper, quando eu decido avançar, Ele vai lhe usar. Os talentos que Ele entregou a você, você vai desenvolver no nome de Jesus. Essa semana Marcos Paulo recebeu uma ligação de um pastor, de uma pessoa amiga, e disse: pastor, eu estou pensando em desistir de algumas coisas. E o Marcos Paulo falou: se desistir resolver, está abençoado para desistir. Desistir não resolve. Desistir das coisas não resolve. O que resolve é permanecer em Jesus, permanecer firme com Deus, e na caminhada nós vamos ser curados no nome de Jesus. Amém? Cada passo que eu dou, cada
passo que eu dou, eu vou ficando mais curada. E sabe uma coisa boa que eu começo a pensar naquele texto? Aqueles leprosos estavam caminhando. E de repente eles olharam um para o outro e começaram a perceber que eles estavam ficando curados. E eu começo a imaginar que um olha para o outro e diz: espera aí, tua pele está limpando, teu rosto já não está mais manchado de lepra, teu nariz que estava comido parece que está voltando à vida, teus dedos que estavam caindo já não estão caindo mais. Eles começaram a perceber que o outro estava melhorando. Sabe o que acontece conosco? Quando nós estamos caminhando para a presença de Deus, as pessoas começam a perceber que a gente está melhorando. Amém? Os outros leprosos que andam com a gente começam a perceber que a gente está melhorando. E a gente vai melhorando, que os outros, a gente vai observando que os outros estão melhorando também. E eu lembro de uma experiência que eu vivi. O grande desafio da minha vida, o grande pecado, a grande lepra da minha vida, é que eu era uma pessoa muito irada. Nem parece, né, gente? Um rosto tão assim legal, mas eu era uma pessoa muito irada. Eu me zangava facilmente. Qualquer situação era motivo para eu desejar quebrar tudo. Eu sempre digo para o meu marido: é porque eu sou pequena, amor, tem paciência. Gente pequena, o sangue ferve logo. E eu lembro que eu era muito irada. E um dia uma amiga falou assim para mim: Vilma, você pode compartilhar uma palavra na minha célula? Como você venceu a ira? E eu falei: como assim? Será que eu venci mesmo? Ela estava começando a observar, ela estava começando a identificar que eu estava menos zangada, que eu não estava me irando tão fácil. A lepra vai saindo, queridos, à proporção que a gente vai caminhando para a presença do Senhor. O que vai acontecendo conosco, a gente vai buscando, a gente vai servindo na igreja, a gente vai fazendo algumas coisas e a lepra vai saindo. Como a lepra foi saindo, eu fui servindo, eu ia para os encontros, eu estava ali para abençoar pessoas. E quando eu via que as coisas estavam fora do controle, que eu imaginava que eu vou me zangar agora, e eu não posso não. Eu sou a pastora da igreja, eu sou a esposa do pastor, eu tenho que me comportar. E quando a pessoa me pedia, quando eu pedia algo para a pessoa que o negócio não chegava, eu digo: meu Jesus, por que eu não fui buscar? Mas aí eu me controlava e a lepra foi saindo da minha vida no nome de Jesus. Mas eu precisava caminhar para a presença do Senhor, para a lepra sair. Queridos, quantas vezes em encontros, em situações que eu precisava me calar, e o Senhor foi dando graça. Eu tenho até uma discípula que diz assim: eu sei quando ela está começando a ficar nervosa, ela vai ficando cada vez mais calada. É porque ela está ficando muito nervosa, então ela está se calando para não fazer nada errado aqui. A lepra vai saindo, a ira vai saindo quando eu estou servindo na casa do Senhor. Queridos, nessa noite eu quero compartilhar com você que servir ao Senhor, servir na casa do Senhor, nos ajuda a vencer cada lepra que tem na nossa vida. O que é que você tem feito nesse lugar? É um copo de água que você traz para cá? Ou é um aspirador de pó que você pode passar aqui? Tudo que você pode servir, o que você tem feito nesse lugar? Pastor, o que eu tenho feito, eu só ponho um papel do chão, um copo do chão e coloco no cesto de lixo. Faça isso em nome de Jesus. Faça algo para o reino de Deus. Coopere, contribua, faça algo. Nem que seja arrumar as cadeiras, mas a nossa missão nessa terra é servir. Eu preciso servir. E quando eu estou servindo, queridos, eu vou sendo mais curada. Se eu tivesse ficado só na minha casa, sem fazer nada, eu não tinha alcançado as curas que chegou na minha vida. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos estar inseridos nisso. E isso é abençoador. Quando nós caminhamos para a presença de Deus, nós somos curados. E nós contemplamos a cura de pessoas. Essa semana, eu estava olhando um vídeo da irmã Odineia. Essa mulher de Deus que está aqui. Essa mulher é um milagre. Quanto mais ela serve na casa do Senhor, mais o Senhor tem abençoado a vida dela.
E eu comecei a olhar um vídeo e contemplando, Senhor, como é poderoso te servir. O Senhor arrancou essa mulher de um lugar ruim e colocou em lugares altos, porque decidiu estar na presença do Senhor. Queridos, como é poderoso estar na presença de Deus. Enquanto eu estava aqui ministrando pela manhã, Deus entrega algo específico para cada culto. Mas quando eu cheguei aqui à noite, eu ouvi uma palavra. Como é importante uma mãe que leva sua filha para a igreja, independente se o marido vem ou não. Independente se o marido está aqui ou não. Eu sou fruto de alguém que me levou para a igreja. Era 2 cultos, era escola bíblica dominical pela manhã e culto à noite. A nossa casa muito distante da igreja. Na época, não tinha nem amigo que tinha carro. Para dizer, passa aqui. Nem amigo que tinha carro, era a pé mesmo. Não tinha Uber, que é mais barato. Não, era a pé. E no caminho, queridos, no caminho até os sacerdotes, o Senhor vai fazendo milagre nas nossas vidas. Enquanto a minha mãe me levava para a igreja, eu e a minha irmã, o Senhor ia alterando muitas coisas nas nossas vidas. E a minha mãe, e ela está hoje aqui, ela nunca esperou o marido para dizer eu só vou quando ele for. Ela se arrumava, e a gente se arrumava, e nós íamos para a igreja. Nunca espere outra pessoa para você trazer seus filhos para a igreja. Traga você mesmo, e você vai ver a recompensa disso. Você hoje pode contemplar alguém que está no altar do Senhor, porque uma mulher sozinha levou para a igreja. E na caminhada para a igreja, ela ia me contando as histórias de Jesus e me dizendo como eu deveria agir, como eu deveria me comportar, como eu deveria fazer. Queridos, eu sou grata a Deus por isso, porque isso não tem preço. Quantas vezes nós estamos colocando desculpas e esperando que outras pessoas se levantem para que eu me levante. Você precisa se levantar sozinha, em primeiro lugar, e deixa que Deus vai completar a obra é do Espírito Santo. Mas nós precisamos estar inseridos. Queridos, eu nunca faltei culto, porque minha mãe nunca deixou. E as vestes eram uma só, as roupas eram pouquinho, era uma pobreza, mas ela profetizava na minha vida. E um dia eu disse, eita mãe, que eu estou cansada de vir com a roupa só para a igreja. Mas em vez dela liberar uma palavra dura, grosseira, ela dizia assim, minha filha, um dia você vai se fartar. Um dia você vai ter muita roupa. E eu esperei esse dia chegar, queridos. E esse dia chegou em nome de Jesus. E eu falo isso para a glória de Deus, porque é o Espírito Santo que faz. Você que está aqui nessa noite, profetize. Quando algo não está bom, profetiza. Vai chegar no nome de Jesus. Então eu sou fruto de alguém que me levou para a igreja. Nós precisamos encaminhar os nossos filhos até o sacerdote. Levar os nossos filhos para a igreja. Quantas vezes eu cheguei nesse lugar, nessa igreja, como pastora da igreja, e recebi uma palavra de vida. E recebi uma palavra de esperança. Estava desanimada, saí feliz, porque eu estava nesse lugar. Quando Jesus diz aqueles 10 homens vão até os sacerdotes, a cura foi no passo a passo. A cura foi na caminhada. A cura foi um passo, segundo passo, terceiro passo, até chegar diante dos sacerdotes. Queridos, nós precisamos ser curados. Mas nós somos curados, sabe quando? Quando nós estamos fazendo alguma coisa. Quando nós estamos em movimento, nós ficamos curados. Quando nós somos parados, nós adoecemos. A vontade que eu tenho é de repetir essa frase 300 vezes. Quando nós estamos em movimento, nós somos curados. Quando nós estamos parados, nós adoecemos. E você pode concordar comigo que nesse tempo que nós vemos tantas pessoas que saem da UTI, que passam 30 dias na UTI, 20 dias, essas pessoas têm dificuldade de caminhar. Sabe por quê? Porque passaram muito tempo deitado. E alguns
ao retornar, precisa fazer fisioterapia, precisa de ajuda para caminhar novamente. Sabe por quê? Porque passou muito tempo parado. E eu, com essa comparação, eu quero que você imagine comigo o que eu e você estamos fazendo para ser curado. Porque quando eu me movimento, a cura vem. Quando eu estou parado, eu fico doente. O que foi que Jesus disse? Porque ele não impôs as mãos sobre os 10 leprosos e os curou. Ele disse o quê? Caminhe, caminha, caminha. O médico dos médicos já estava dizendo que era importante fazer caminhada. Caminha, caminha. Nós precisamos caminhar. E eu lembrando também que a Bíblia fala do Rio Jordão, que no Rio Jordão, em Israel, há um rio cheio de vida, de vida. Mas esse mesmo rio, ele chega a um ponto que para. E quando ele para, ele se transforma num mar morto, que não tem vida nenhuma. Nós não podemos estar parados. Nós precisamos avançar. Nós precisamos avançar. E para que eu avance, para que eu venha triunfar, eu preciso me mexer. Eu preciso estar servindo. Eu preciso continuar na presença do Senhor, me cercando de muitas coisas que vão me ajudar a crescer em Deus. Devocional, leitura da palavra, cânticos de adoração. Pega o celular, coloca a Bíblia em áudio. Está lavando louça, mas o Gênesis está ali ministrando para você. Me cercar de acessórios que me ajudam a estar na presença de Deus. Eu preciso disso para crescer. Nós precisamos disso. Eu preciso estar na presença de Deus em todo tempo, servindo, fazendo alguma coisa. Ontem eu estava com uma amiga no celular e ela dizendo: Vilma, eu estou tão ansiosa, eu estou tão preocupada com esse tempo. Vivemos tempos difíceis e é uma grande verdade. Vivemos momentos de dores, pessoas perdendo parentes, amigos. Queridos, mas nós precisamos decidir viver. Eu não posso me enterrar junto com quem o Senhor já levou para si. E essa amiga me falando que não sai de casa, que está com medo, que está ansiosa. E eu falei para ela: amiga, a gente precisa levantar. A gente precisa viver. Se o Senhor não nos der livramento, nós vamos morrer mesmo. Mas se Ele nos der livramento, nós vamos viver. E para isso eu vou viver com intensidade todos os dias da minha vida, no nome de Jesus. Amém? Nós precisamos viver, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus, vivas. Eu não posso ficar o tempo todo preocupada, me entregando com medo do que nós estamos vivendo. Nós precisamos agir com responsabilidade. Eu não posso jamais falar para você que a proteção do Senhor lhe alcança e você ande sem máscara de todo jeito. Jamais. Nós precisamos nos cuidar, nós precisamos nos guardar. Mas eu preciso também, queridos, decidir viver. Amém? Você pode dar glória a Deus? Nós precisamos decidir viver para a glória de Deus. Amém? E eu sou filha de alguém que não desiste nunca. Você já ouviu falar naqueles homens e mulheres que vieram do Ceará fugindo da fome, da seca, da pobreza? Meu pai foi um daqueles. Ele disse que quem sabia o caminho para chegar no Maranhão era o jumento. Não tinha endereço não, montava no jumento e esperava chegar no lugar certo. E esse homem hoje tem 82 anos, com muitas fragilidades, mas é alguém que não desiste. Muitas vezes não pode nem estar em pé, anda com as moletas. Mas eu chego lá em casa, ele está fazendo um canteiro. Escorado na moleta, fazendo um canteiro. Depois ele faz um galinheiro, mas ele não se entrega. Ele disse: minha filha, isso aqui é para me manter vivo. Sabe o que nos faz nos manter vivo? Estar ocupados. E eu preciso me ocupar com as coisas de Deus. Então, queridos, nós não vamos desistir. Nós não vamos retroceder. Quando eu recebo uma ligação de alguém que está muito triste e abalado, eu digo: vamos vencer, vamos olhar para cima. Queridos, se eu baixar a cabeça, a coroa vai cair. Você nasceu
A Bíblia diz que você é mais que vencedor, que você é filho de Deus, do Deus vivo, todo-poderoso. Se eu sou filha do rei, tem coroa na minha cabeça também. E se eu baixar a cabeça, a coroa vai cair. Então é melhor eu ficar de cabeça erguida. Amém? De cabeça erguida, crendo no poder de Deus, que o Senhor vai fazer milagres, que nós vamos viver, que essa tempestade vai passar e que a igreja do Senhor vai prevalecer. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos estar de cabeça erguida, no nome de Jesus. E eu creio nisso. Queridos, o Covid, ele trouxe um nome que já era conhecido, mas se tornou muito popular na nossa boca, que chama-se isolamento. Quando a pessoa está desconfiada de qualquer sintoma, o que acontece? O que é mais recomendado? Fica no isolamento. Essa é uma palavra que se tornou comum no nosso meio. Mas eu quero falar para você. Um crente isolado é um crente doente. Um crente isolado é um crente que não dá fruto. Isolamento é para quem é doente. Mas tem muitos crentes que não estão doentes e estão vivendo um isolamento. Não tem nenhum problema de saúde, mas estão vivendo um isolamento. Eu preciso estar inserido. Eu preciso estar na comunhão. Respeitando o distanciamento, mas eu preciso estar na comunhão. Eu preciso estar na casa do Senhor. Eu preciso estar no templo. Eu preciso ir ao monte orar com as minhas irmãs. E lá eu vou receber uma palavra. É assim que nós vamos vencer. Então, queridos, um crente isolado é um crente doente. Essa palavra não é para você, porque você está aqui e você não está isolado. Amém? Não é para você. E eu creio que quando Jesus, ele envia esses 10 homens até o sacerdote, o texto mostra também um paralelo. Que 10 homens foram curados e que um volta para agradecer. Esses 9 foram para onde? Esses 9 homens, eles foram, eu imagino, para a casa da sua família, dos seus parentes, mostrar que foram curados. Eles não voltaram. Mas eu entendo algo com esse texto. Foi nesse altar que eu chorei, pedindo algo para o Senhor. É nesse altar que eu volto para agradecer e permanecer. Foi isso que esse homem que era leproso e não é mais, ele fez. Foi na presença de Jesus que ele recebeu uma palavra. E foi para a presença de Jesus que ele voltou. Nós precisamos sim voltar para agradecer. Como nós olhamos e vemos gratidão nesse texto, quando ele diz assim no versículo 16: prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Queridos, esse homem volta para agradecer. Mas ele não volta normal, não. Ele volta com muita gratidão. A Bíblia diz que ele se prostra aos pés de Jesus. Quem se prostra, se quebranta, chora, se derrama na presença de Deus. Esse homem se humilhou para dizer obrigado. Eu preciso ter esse coração grato, de dizer: Senhor, obrigado. Queridos, o meu coração é tão grato por tudo que o Senhor fez. Eu sou tão grata por alguém que me ajudou a chegar até aqui. Eu sou grata aos meus pais, eu sou grata aos meus pastores, eu sou grata ao meu esposo. Tem coisas na sua vida que você imagina que é natural. Foi ao supermercado, fez suas compras do mês, sua despensa está abastecida, é normal. É não, queridos, não é normal. Essa semana enquanto lavava as louças, meu marido chegou do supermercado com as compras. E eu senti tanta gratidão, eu senti tanta alegria, porque aquelas coisas estavam ali, coisas que são naturais, que ele compra todo mês. Mas o meu coração se encheu de gratidão, para dizer: Deus, eu tenho mais do que mereço. O Senhor supre as nossas necessidades, o Senhor visita as nossas dispensas. E eu estava ali, preparando o almoço, e Ele trazendo as coisas, e eu dizendo: Senhor, obrigado. Queridas, às vezes, a gente se acostuma tanto com algumas coisas, que a gente acha completamente normal ir ao supermercado e comprar as coisas. Eu não acho normal. Eu acho tremendo chegar do supermercado,
Eu acho tremendo. E a feira, eu acho tremendo. Tantas coisas que o Senhor nos permite fazer. Sabe outra coisa que eu acho tremendo? Chegar domingo aqui e lhe encontrar. Sabe por quê? O Senhor te deu uma semana para viver. E quando eu chego aqui, que eu estou sentada ali, eu digo: Senhor, obrigado. O Senhor nos deu uma semana. Está nos dando mais uma para viver. Isso é poderoso, isso é precioso. Nós precisamos ser gratos. Porque o Senhor tem nos dado fôlego de vida. Porque eu estou aqui. Então nós vamos viver para a glória de Deus. Amém? No nome de Jesus. Queridos, mas tem muita gente nesse tempo que tem parado, que tem paralisado. Água parada, queridos, adoece. Água parada traz doenças. Você precisa ser como um rio. O rio de água viva precisa correr dentro de você. É como uma fonte que não pode parar. Deve ser a minha vida e a sua vida. Fluindo todo dia. Apaixonado todo dia. Amando o Senhor todo dia. Amém? O maior milagre na cura, queridos, é voltar para agradecer. É reconhecer. É ter um coração apaixonado. É ter um coração que diz: Senhor, eu estou vendo, eu estou contemplando. Eu sou grata a Ti. E o que você, nessa caminhada, no passo a passo, o que você tem feito? Nessa igreja, nesse lugar, você que já congrega aqui, o que você tem semeado nesse lugar? Eu quero dizer para você que seu pastor precisa de ajuda. Aqui tem serviço para você. Na intercessão, no louvor, no ministério infantil, na consolidação, lá fora olhando os carros. Aqui tem serviço para você. O que você tem feito é na caminhada que você vai ser curado. Eu lembrei essa semana que quando nós ainda éramos crianças, servindo na igreja, um dia, numa dinâmica, foi pedido para cada um expressar o que era missões. O que você pensa, o que vem à sua mente quando você pensa em missões? E eu lembrei da minha atividade do culto infantil. Eu cortei 2 papéis e coloquei um no centro. E eu disse: missões é fazer um misto para vender e abençoar o missionário. Naquele dia eu já tinha uma consciência. Eu não era daqueles que iam, mas eu tinha que ser daqueles que ficavam ajudando o missionário. E eu entendi, é fazer um misto na igreja para abençoar o missionário. Queridos, aquele misto se tornou verdade. O tempo passou, eu me vi fazendo misto na igreja para mandar oferta para missionário. E aquele ato tão simples me trouxe até aqui. Talvez o que você vai fazer hoje, que o Senhor vai lhe orientar, é vender um caldo ali atrás na igreja. Na cantina hoje tem um caldo maravilhoso. O que você tem feito? Por mais simples que seja, é na caminhada que você vai ser curado. Quando eu estou na presença do Senhor, Ele começa a desenvolver algumas coisas nas nossas vidas. E quando ainda adolescente, na igreja, eu dava aula no ministério infantil. Eu estava ali servindo para as crianças. E a semana passada eu falei para minha irmã: Débora, pode me colocar na escala do ministério infantil, porque eu quero gastar a minha existência para a glória de Deus. Se eu não estiver pregando aqui, eu quero pregar lá no ministério infantil. Se eu não estiver pregando no ministério infantil, eu quero ficar nesse berçário segurando uma criança para ajudar uma mãe a assistir o culto. Eu preciso me gastar no reino de Deus. Eu e você precisamos nos gastar no reino de Deus. E sabe o que acontece, queridos, quando eu faço isso? A recompensa vem. A recompensa do Senhor vem para as nossas vidas. Quando eu olho Bruno e Samara, que traz a Clara e a Alice para o culto, tem coisas que a Clara nem sabe o que está fazendo, mas ela ora de rosto no chão. Ela faz muitas coisas aqui. Sabe por quê, queridos? Ela está no templo. Ela está no templo do Senhor. Ela está aprendendo. Ela está entendendo que aqui é o lugar. Que esse altar ela vai permanecer. Que amanhã é aqui que ela vai realmente ministrar de verdade. Mas a semeadura é hoje.
E eu quero convidar você a acordar nessa noite, a dizer: Senhor, o que eu estou fazendo? Aonde eu posso cooperar? Aqueles leprosos foram curados na caminhada, e é na caminhada que eu vou ser curado também, no nome de Jesus. Queridos, o que Deus faz na nossa vida é poderoso. Há 15 anos atrás eu jamais estaria aqui, jamais. Mas na caminhada, no processo, nós vamos sendo curados. E eu lembro que situações que meu esposo me ajudou, e eu dizia: eu não vou, eu não posso, eu não dou conta. E ele disse: você vai. E alguém que lhe impulsiona, que lhe ajuda a vencer, um líder de célula, o seu pastor, vai lhe colocar em lugares altos. Nós precisamos estar na presença de Deus. Queridos, eu ainda não sei fazer muitas coisas, mas todo convite que eu recebo, eu digo sim. Comece a ser essa pessoa disponível. Comece a ser aquela pessoa que levanta a mão na hora que alguém precisa de algo. Se alguém precisa de algo, é para ministrar. Está precisando, eu vou. Pastora, você sabe? Sei não, queridos. Mas eu faço aquilo e entrego aquilo que Deus me entregou. E o Senhor vai acrescentando muitas coisas dentro de nós. Eu sei que dentro de você tem dons, tem talentos que você precisa desenvolver, que você precisa servir no reino de Deus. E eu quero que você saia daqui nessa noite pensando: Senhor, é hoje que eu vou ligar para o meu líder e dizer: conta comigo, eu quero fazer alguma coisa. Eu quero semear no reino de Deus. Eu quero abençoar vidas. Eu quero estar inserido nesse processo. Porque na caminhada, queridos, nós somos curados. Na caminhada, nós somos curados. No nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome dele nessa hora. Que situação da sua vida lhe faz parar? Lhe faz você baixar a cabeça? Lhe faz você ficar envergonhado? Se apresente ao sacerdote essa semana. Caminhe até o sacerdote essa semana, para você ser curado, no nome de Jesus. Deus quer fazer coisas maravilhosas nas nossas vidas, mas eu preciso dar o primeiro passo, no nome de Jesus. Versículo 19, concluindo o texto, diz assim: então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Levante-se e vá. Quando o paralítico que os 4 homens carregaram até Jesus estiveram diante de Jesus, Jesus liberou uma palavra sobre eles: levanta e anda. Essa foi a palavra para aquele paralítico. E aqui ele diz algo parecido: levante-se e vá. O que ele está dizendo para aquele homem que voltou para agradecer? Levante-se e vá. Levante-se e continue caminhando. O que ele está dizendo para mim e para você? Nós que já estamos aqui, que já voltamos para agradecer, que não somos daqueles que desapareceram, que foram curados e sumiram. Ele está dizendo para mim e para você: levante-se e vá. Levante-se e faça alguma coisa. Nós precisamos caminhar até o dia que Ele nos chamar para si. Até o dia que Ele vier nos buscar, eu preciso continuar caminhando. Eu preciso continuar caminhando. Crente parado é crente adoecido. Crente parado é crente adoecido. Crente precisa movimentar. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para você. Nós precisamos caminhar no nome de Jesus. Amém? Eu lembrei essa semana de algo que às vezes a nossa vida vai ficando mais leve, mais fácil, e a gente ainda acha que é difícil cuidar de gente. A gente ainda acha que é difícil cuidar de pessoas. Queridos, é fácil demais. É só ter disposição. E hoje está fácil, tem celular, tem WhatsApp, tem tanta coisa. Eu lembrei, numa quarta-feira, teve uma macrocélula aqui. E eu lembrei que quando nós começamos a fazer célula, não tinha celular. Eu não tinha celular. Era muito luxo quem tinha um celular. Não tinha telefone fixo. E eu lembro que eu ia para o orelhão e usava um cartão. E às vezes o cartão já estava na última unidade, mas eu usava cada unidade para ligar para alguém e lembrar que naquele dia tinha célula. Queridos, e a célula não era na nossa casa, porque nós não tínhamos uma casa para fazer célula. A célula era na casa dos amigos. Mas sabe o que é que o Senhor faz?
Sabe por que eu estou te contando essa história? Para dizer para você que hoje está fácil demais. Hoje não precisa ir no orelhão. Hoje não precisa nem pegar sol para dizer eu vou lá no orelhão fazer uma ligação. Só com o teu celular você abençoa a vida de alguém. Só com o teu celular você faz uma chamada de vídeo e ora por alguém. Hoje está fácil falar de Jesus. Hoje está fácil abençoar pessoas. O que nós temos muito é muitas desculpas. E eu quero orar por você nessa noite, declarando que as desculpas morrem hoje no nome de Jesus. As desculpas morrem hoje no nome de Jesus. E a marca, o que eu posso resumir esse culto nessa noite, a palavra que o Senhor me entregou, que eu não falei de manhã. Mulher que me escuta aqui, venha para a igreja, com marido ou sem marido. Traga seus filhos para a igreja e a recompensa vai chegar. A recompensa do Senhor vai chegar na sua vida, no nome de Jesus. E você vai ter uma família bendita nessa terra, para a glória de Deus. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor nessa hora. Eu quero orar por você. Talvez você já tomou uma decisão de dizer sim para Jesus. Essa é a primeira decisão. Esse é o primeiro passo. Mas tem outros passos que nós precisamos dar. Tem outros passos que eu preciso caminhar. E nessa noite, eu quero convidar você a dar novos passos. Senhor, eu quero caminhar para mais perto do Senhor. Eu quero crescer. Eu quero prosperar. E vai dar certo em nome de Jesus. Fica de pé nessa hora.